Lei de introdução às normas do direito brasileiro. A lei mais aleatória que você vai estudar na sua vida, cara. Chamada de LIMD, né? Por que uma lei aleatória? Ela começa a falar ali sobre a vigência, né? De uma norma, daqui a pouco ela está falando sobre regras de casamento, daqui a pouco ela está falando de bens de estrangeiros, daqui a pouco ela está falando de cumprimento de pena. Então ela é muito aleatória. Só que assim, te dando bizu, tá? Quais são os artigos que mais são cobrados em prova? É o artigo 1º ao artigo 6º da LIMD. São os artigos mais cobrados aí, as bancas vão explorar questões do artigo 1º ao artigo 6º e o artigo 15. Então, estes artigos são os artigos que concentram ali cerca de 80% das questões de prova. Se tem essa lei lá no seu edital, artigo 1º ao artigo 5º, e o artigo 1º ao artigo 6º, perdão, e o artigo 15 são os artigos mais cobrados aí, preferidos aí pela banca examinadora. Fechou? Então já coloca isso na sua cabeça. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o conteúdo completo. Nós vamos analisar aqui todos os artigos da lei. Todos. Artigos, incisos, parágrafos, tudo. É uma aula completaça. Mas já estou te avisando aonde cobra as questões de prova. Aonde você tem que ficar atento. Beleza? Então eu vou compartilhar com vocês o meu material. Se tiver comentários nessa aula, se tiver muito comentário nessa aula, eu vou disponibilizar gratuitamente esse material em PDF para você poder acompanhar aí também. Beleza? Tem comentários. Coloco também aí para vocês um material de questões sobre essa matéria, inclusive faço uma aula. Se tiver um comentário aqui, muito comentário, comenta aí. Pá, professor, faz a parte 2, porque aí eu vou trazer o quê? Eu vou trazer questões desta norma. Fechou? Que eu vou entender que esse conteúdo é relevante para você e aí vale a pena eu estar aqui investindo meu tempo para trazer um conteúdo de qualidade. Vamos lá? Para os senhores, é claro. Vamos lá, artigo 1º. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Esse é o prazo que mais cobra em prova. O que é isso, gente? Pra você entender. Quando é criada uma lei, os deputados criam uma lei, geralmente no final da lei fala assim, essa lei vigorará na data de sua publicação. Ou seja, publicou a lei, essa lei vai entrar em vigor. Essa lei vai ter a sua vigência. Então, geralmente, é assim que funciona. Publiquei a lei, no mesmo dia que eu publiquei a lei, essa lei está valendo. Em outras palavras, é isso, para que todo mundo entenda aqui, português claro. Publiquei a lei, no dia que eu publiquei, essa lei já está valendo, já está vigorando essa lei. Se o cara desrespeitar essa lei, está sujeito às consequências lá previstas na lei. Agora, tem legislação que não tem previsão disso. O cara publica a lei, mas a lei não fala quando ela vai começar ali a vigorar. Não fala. Não fala. Nestes casos que a lei ela não fala, a gente segue a regra aqui da LIMD, que é 45 dias. Então, se a lei não especifica quando ela começa a vigorar, a gente aplica aqui a regra dos 45 dias, que são dias corridos. Então, publiquei hoje. Publiquei, só metendo a data aleatória, dia 10/1. Publicou dia 10/1, a partir daí começa a contar o prazo de 45 dias. Passou 45 dias, a partir dali começa a vigorar aquela lei. Salvo disposição em contrário. Perceba que o próprio artigo fala, salvo disposição em contrário. Se a própria lei já estabelece um prazo para que ela possa vigorar, eu vou observar a própria lei. Fechou? Então, isso é o que mais cobra em prova. O parágrafo 1º vai falar sobre a lei que é aplicada no estrangeiro. Tem legislação brasileira, gente, que se aplica ao estrangeiro, ao país estrangeiro, que se aplica nos Estados Unidos, que vai se aplicar no México, vai se aplicar no Japão. Tem, por exemplo, direito penal, tem situações assim, de extraterritorialidade, né, da lei brasileira, o direito civil e outras legislações. Então, nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, ou seja, quando é permitido eu aplicar a lei brasileira num país estrangeiro, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Então perceba que a lei brasileira que se aplica no estrangeiro, ela tem um prazo diferente. O prazo dela é de 3
meses. Cuidado, 3 meses não é 90 dias. Beleza? Isso é importante. Tem mês que tem 30 dias, tem mês que tem 31, tem mês que tem 28 dias. Então, muito cuidado com isso. Beleza? São 3 meses e não 90 dias. Já fica questão de prova 90 dias. E o cara erra. Achando, não é 93 meses, não tá aqui. Então, cuidado. Fechou? Então, gente, vamos lá. 45 dias. É a regra aqui. Quando a lei não fala nada. Já a lei brasileira que se aplica no estrangeiro, qual prazo? 3 meses. Tem diz até aqui? Vamos prosseguir. O parágrafo 3º e 4º vai falar sobre alteração na lei. O prazo quando é alterado uma determinada lei. Parágrafo 3º primeiro, vamos lá. Se antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começa a correr da nova publicação. O que acontece? Nesse exemplo aqui, ó, dia 10 eu publiquei a lei. A lei não fala nada. A lei não fala quando ela vai vigorar. Então a gente segue a regra de 45 dias. Ok. No 20º dia, no dia 20, no 20º dia aqui, o que acontece? Os deputados, eles resolvem alterar essa lei. A lei nem entrou, nem vigorou ainda. Essa lei nem entrou em vigor ainda. Os deputados resolvem fazer uma alteração nessa lei. Sei lá, vai alterar lá o artigo 5º dessa lei. O artigo 5º dessa lei. Beleza. Como é que fica essa situação? Vai ficar assim, ó. O artigo 5º, a gente vai contar um novo prazo específico para esse artigo aqui, que foi alterado. Que no caso, sei lá, ele foi publicado no dia 21 do 1. O artigo 5º foi publicado, né, o novo artigo 5º, né, dessa lei foi publicado no dia 21 do 1. A partir daqui vai contar o prazo de 45 dias específico do artigo 5º. E esse prazo aqui da lei como um todo vai correr normalmente. Porém, gente, obviamente, o artigo 5º, ele não vai vigorar, pelo menos o artigo 5º antigo, ele não vai vigorar. Ele só vai vigorar aqui, ó, a partir desse esquema aqui. O que vai vigorar é o novo artigo 5º, que deve ser respeitado este prazo. Então, a lei vai ser publicada, só para você entender, a lei vai ser publicada sem o artigo 5º. Porque o prazo do artigo 5º, que eu alterei aqui nesse exemplo, ele está correndo. O artigo 5º vai aparecer lá revogado. Beleza? Aí, depois que passar os 45 dias da alteração do artigo 5º, é que, de fato, a gente vai ter ali a vigência desse artigo específico, desse novo artigo, né? Então, isso é uma observação aqui importante. Então, eu não publico a lei toda com o artigo 5º antigo, para depois eu ir lá e alterar, botar um artigo novo. Não faz sentido nenhum. Então, aquele artigo que foi alterado, ele vai ser publicado de forma revogada. Eu vou esperar o prazo de 45 dias do novo artigo que eu coloquei para ele começar a vigorar. Não sei se, né, ficou confuso aí ou não, mas depois você volta na explicação para você entender. É assim mesmo, a LIMBD tem dessas coisas, tá? E o parágrafo 4º fala assim, ó, as correções de texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Agora é diferente, pessoal. Aqui é diferente. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, uma lei, a lei 20.350, gente, estou inventando aleatoriamente. Essa lei já está em vigor. Essa lei já está vigorando. Essa lei já está vigorando. Está tudo normal, tudo certo. Se há uma alteração legislativa, isso é considerado uma lei nova. Se é uma lei nova, para essa alteração legislativa ela começar a vigorar, vou respeitar esse prazo de 45 dias. Né? A não ser que, se ela for uma lei que aplica no estrangeiro, vai ser 3 meses e não 45 dias. E se a própria lei traz disposição contrária. Se a lei fala que ela vai vigorar na data da sua publicação, eu vou seguir ali o que a lei fala. Então é assim que funciona. Então, por exemplo, se eu alterei o artigo 5º
da Lei 20.350, o artigo 5º aqui dessa lei, e agora eu tenho um novo artigo 5º, seguindo as regras do parágrafo 4º aqui, esse artigo 5º antigo, isso aqui é o antigo, vai ficar ali normalmente até que surja, né, um novo artigo 5º, a alteração desse artigo 5º, porque é considerado uma nova lei. Só guarda isso, gente. A correção de texto de lei já é em vigor, considera-se lei nova. É só isso que vai cobrar de você. Só decora, porque é assim que é cobrado. Vamos para o artigo 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Existe uma coisa chamada leis temporárias. As leis temporárias, ou leis excepcionais, né, também existem as leis excepcionais e temporárias. O que é uma lei temporária? A lei temporária é quando tem uma data para acabar. Então, por exemplo, esta lei ela vai ficar em vigor durante o período de 6 meses. Ou seja, ela tem um prazo de validade. Ela só vale durante o período de 6 meses. Existe também a lei excepcional, que ela está ligada a um evento. Como assim um evento? Essa lei vale durante o período de Covid-19. Enquanto perdurar, enquanto permanecer a situação do Covid-19, a gente vai manter ali aquela lei. Então, neste caso, o que acontece? Essa lei ela tem a sua vigência atrelada à situação de calamidade aqui, no caso aqui do Covid. Então, enquanto acabar essa situação, acaba a lei. Se não acabar, permanece a lei. Beleza? Perceba que são leis que ela tem um tempo, né, para acabar. Leis assim, se uma lei for uma lei temporária, a vigência dela for temporária, ok, ela vai observar ali aquela temporalidade. Se a lei não for uma lei temporária, ela vai ter a sua vigência normal. Para que ela deixe de ter a sua vigência, ela precisa ser revogada ou modificada. Então tem que haver alguma modificação ou alguma revogação que tire ali a sua vigência, tá? Que tire a vigência daquela lei. Parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare. Quando seja com lei incompatível ou quando regule intermediariamente a matéria de que tratava a lei anterior. Então, a lei posterior revoga a anterior. Então, a lei nova, que vem depois, posterior, revoga a lei anterior. Beleza? Então, esse é um ponto importante. E aí, como é que vai revogar? Ela pode declarar expressamente. Então, expressamente naquela lei vai falar, não, revogue a lei tal. Ou também, gente, pode revogar parte dos artigos. Os artigos tais estão revogados. Então, uma nova lei que vai revogar ali aquela lei, tá? Então, é bem tranquilo em relação a isso. Parágrafo 2º. Ou então, também é considerado aí, só para recapitular aqui que é a segunda hipótese, eu posso criar uma lei mais atualizada. Então, eu tenho uma lei, hoje está se comentando muito sobre o novo Código Civil, né? Então, nós temos o Código Civil, se não me engano, de 2002, né? De 2002, é isso mesmo. Nosso Código Civil é de 2002. Eles querem fazer uma nova atualização. Então, eles querem fazer um novo Código Civil. Se há, por exemplo, um novo Código Civil, automaticamente, o Código Civil de 2002, ele perde a sua vigência. Né? Ele perde a sua vigência. Então, perceba que eu tenho uma lei mais atual. Então, se eu faço uma lei mais atual, ela pode ser utilizada ali para revogar a lei anterior. Então, a lei posterior revoga a lei anterior. Esse é o princípio que você tem que saber. Parágrafo 2º fala: a lei nova que estabelece posições gerais ou especiais já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. A lei nova que estabelece posições gerais ou especiais já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. O que acontece? Isso acontece no Brasil, essas loucuras, né? O cara cria uma nova lei, mas, assim, ele fala a mesma coisa que outra lei já existe, entendeu? Tipo assim, eu crio uma lei falando algo que já existe. Entendeu? Tipo assim, eu crio uma lei, mas já existe aquela lei. Entendeu? Neste caso, não há que se falar de revogação. Há uma duplicidade de legislação, mas não há que se falar de revogação. Beleza? Então, isso é um ponto importante. Então,
Então, se eu crio uma lei que não modifica a lei anterior, que não muda nada a lei anterior, então não há que se falar de revogação. Beleza? Então, esse é um ponto importante. Por exemplo, eu crio uma lei especial. Às vezes existe uma lei geral que traz normas gerais. Por exemplo, nós temos o Estatuto Geral das Guardas Municipais. É uma lei geral, ela traz normas gerais. Mas eu posso criar uma lei específica da Guarda Municipal de Cachumbinha, por exemplo. Nesse caso, a lei Estatuto Geral das Guardas Municipais de Cachumbinha não vai revogar o Estatuto Geral. Nem tem poder para isso. Beleza? Então, somente eu vou considerar a revogação, gente, de uma lei posterior, ela vai revogar a anterior, se ela modifica, beleza? A lei posterior, ou anterior, né? Posterior, anterior. Vamos lá. Parágrafo 3º. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a sua vigência. Vamos de novo. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Vamos supor que a lei que revoga, a lei que revogou uma determinada lei, que loucura, né? Então nós temos uma lei. Aí surge a lei A. Aí surge a lei B, e a lei B, ela revoga a lei A. Doido isso aqui, né? Só que a lei B, ela perdeu a sua vigência. Essa lei B, ela não tem mais aplicabilidade. Ah, David, então se a lei B, ela não tem mais a sua aplicabilidade, quer dizer que eu posso ressuscitar a lei A? A lei A, ela volta a ter a sua vigência, já que a B, ela revoga a A. Se não existe mais a B, então a A vai voltar a existir? Não. Beleza? De maneira nenhuma. Então é isso que está falando, salvo disposição em contrário, obviamente. A lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido sua vigência. Então a lei revogadora, a lei B, que revoga A, não existe mais, brother. Não tem mais sua vigência, melhor dizendo. Quer dizer que ela vai revogar, ou seja, vamos voltar com a lei A? Não. Beleza? É isso que a lei fala. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Você não pode falar assim, eu não conhecia a lei. Isso é muito comum, né? Eu não sabia. Isso aqui chega lá o policial na sua casa e fala assim, não, isso é crime, irmão. Eu não sabia. Só porque você não sabia, você não vai ser punido? Então isso não existe. Então, isso é um ponto. É isso que está falando aqui. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Eu não sabia que usar cinto era crime, eu não sabia. Sinceramente, eu não sabia. Realmente pode ser que o cara realmente não sabia. Mas vai deixar de ser aquela conduta. Ainda não é crime, não é infração de trânsito. Aquela conduta vai deixar de ser infração de trânsito? Não vai. Entendeu? Então, é isso que está falando aqui. Eu não sabia que matar o coleguinha era homicídio. Aí o cara vai lá e mata. Entendeu? Então, porque senão seria muito fácil, né? Todo mundo fala, não sabia. E pronto, não sabia. Aí era só a galera cometendo um crime aí geral. Prosseguindo, meus queridos. Fala assim, ó. Quando a lei for omissa, ou seja, a lei não falar nada, o juiz decidirá o caso de acordo com analogia, costumes, os princípios gerais do direito. Isso aqui é outra história agora. Tá vendo? Eu falei que a lei é meio aleatório? A gente falou prazo de vigência. Encerramos o assunto vigência. Nós vamos entrar aqui agora na aplicação da lei. Então, um juiz, quando ele estiver aplicando a lei, ele estiver julgando, né? É muito comum no Brasil a lei ela ser omissa. O que é uma lei omissa? A lei não especifica determinadas situações. Então, se a lei ela for omissa, ela não especificar determinadas situações, o juiz ele vai levar como base na sua aplicação a analogia, costumes e os princípios gerais do direito. Você lembra de CAP? Tem CAPs, né? Que é pro cara que tem um probleminha. Vai lá, já vou falar de CAP, pesquisa aí. Mas aqui é CAP. Costumes, analogia e princípios gerais do direito. Costumes, né? O nome já fala. Então, você vai analisar ali a questão, o costume, né? Da aplicação, como que a sociedade ela reage, como é que ela age em determinada situação. Não é tão comum, tá, a utilização dos costumes. Geralmente é utilizado muito os princípios gerais do direito e analogia. Analogia você vai pegar algum caso parecido que já aconteceu em outro país ou no próprio Brasil mesmo, que outro juiz já julgou, beleza?
Então, a analogia é você pegar um caso parecido, não é idêntico, parecido, muitas vezes quase idêntico, e aí você vai fazer essa aplicação ali. Mas só guarda isso, cara, costume, analogia e princípios gerais do direito. Quando a lei for omissa, eu aplico costumes, analogia e princípios de direito. Quinto, aplicação da lei. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Aqui não tem muito o que falar não, tá, gente? Então o juiz, na hora de aplicar a lei, vai levar os fins sociais, qual o objetivo ali da sociedade, né? Da aplicação dessa lei. E também as exigências do bem comum. Ele vai levar em consideração o coletivo, não só o indivíduo, mas também o coletivo. Mas isso não é cobrado em prova, tá? Artigo 6º. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Isso é importante demais. Beleza? Ato jurídico perfeito, direito adquirido e a coisa julgada. A lei tem que respeitar esses três caras. Ato jurídico perfeito, direito adquirido e a coisa julgada. Professor, o que é direito adquirido? O que é coisa julgada? O que é ato jurídico perfeito? Segura aí que eu vou te explicar. Antes, deixa eu ler só o parágrafo primeiro aqui, que fala assim, ó. Reputa-se o ato jurídico perfeito. Aqui já está te explicando, a lei já está te explicando. Vamos lá. O que é ato jurídico perfeito? Reputa-se o ato jurídico perfeito ou já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Ato jurídico perfeito é aquele que o cara preencheu todos os requisitos e aquele ato foi consumado. Ato consumado é aquele que já produziu efeito. Beleza? Aquele que já produziu efeito. Eu vou te dar um exemplo, inclusive coloquei aqui no material, ó. Ato jurídico perfeito. Imagine aí uma situação, ó. Imagine que em 2018, João comprou uma casa lá de Maria. Bacana? E eles celebraram aí um contrato de compra e venda, que foi devidamente registrado no cartório de imóveis. Então, João comprou a casa de Maria, beleza, contrato de compra e venda, normal, e foi lá registrar no cartório. Naquela época, todas as formalidades legais foram cumpridas, conforme a legislação vigente. Nesse caso, nós temos um ato jurídico perfeito. Comprei a casa de você, fizemos um contrato de compra e venda, padrão, ok, fomos lá no cartório, fizemos todos os atos necessários de transferência desse imóvel. Isso é o quê? Um ato jurídico perfeito. Agora vamos lá, continuando aqui no raciocínio. Em 2023, perceba que a gente fez esse contrato, esse compra e venda em 2018. Em 2023, uma nova lei é aprovada, alterando algumas regras sobre compra e venda de imóveis. No entanto, o contrato celebrado entre João e Maria em 2018 continua válido e seus efeitos não podem ser modificados ou anulados pela lei nova, pois o contrato é considerado um ato jurídico perfeito. Ou seja, gente, a gente celebrou um contrato de compra e venda em 2018, fizemos o registro, tudo certinho dentro da lei, todas as formalidades da lei a gente seguiu. Em 2023 mudou a regra. Aquela regra que a gente seguia em 2018 não segue mais, agora é outra regra. Isso quer dizer que o nosso negócio jurídico que a gente firmou ali, ele foi para água abaixo? Obviamente não, porque a lei ela tem que respeitar o ato jurídico perfeito. Então, todo mundo que seguiu a lei de 2018, todas as formalidades da lei de 2018, tá tudo certo. Continua tendo a vigência dos seus atos que foram firmados. Agora, direito adquirido é, por exemplo, uma situação em que, né, o direito adquirido é uma situação, por exemplo, que é o seguinte, o ato jurídico perfeito ele foi consumado, acabou, a gente comprou ali um imóvel, beleza? Comprou o imóvel, beleza, o imóvel é seu, já era, pronto, pum, consumou ali. O direito adquirido, você vai levando aquele direito consigo durante um tempo. Por exemplo, a aposentadoria. Você preencheu todos os requisitos para aposentar, tempo de contribuição, idade, etc e tal, e você conseguiu a sua aposentadoria. É um direito adquirido. Aí vem uma nova lei falando assim, não, brother, a partir de agora, não é 30 anos de contribuição, agora é 50 anos de contribuição. Só que você contribuiu lá atrás com 30 e você preencheu os requisitos e aposentou na época lá. Agora uma lei nova fala, não, pô, agora é 50. Nesse caso, vai perder o direito da aposentadoria? Não, porque você tem um direito adquirido. Beleza?
Então é isso, como deixa eu ter um exemplo aqui também para vocês entenderem, depois vocês podem ler aí a respeito disso. Fechou? Então, ó, parágrafo 2º até fala, considera-se adquiridos assim os direitos de que seu titular ou alguém por ele possa exercer com aqueles cujo começo do exercício tenha um termo pré-fixado e condições pré-estabelecidas, inalteráveis, arbitrário de outra. Gente, tem que ficar atento porque eles vão confundir os conceitos, vão pegar a lei e vai falar assim, ó, considera, aqui ó, vai falar assim, ó, considera-se ato jurídico perfeito. Aí vai trazer esse conceito aqui para vocês. Vai falar assim, ó, considera-se, entendeu? Ele vai inverter essa ordem dos conceitos, então fica atento. Coisa julgada, esse aqui é muito fácil. Coisa julgada ou caso julgado é aquela decisão judicial que não cabe mais recurso. Esgotou, exauriu todos os recursos. Isso é considerado o quê? Uma coisa julgada. Beleza? Ou então, caso julgado. Ou decisão transitada em julgado, que é a mesma coisa. Exauriu, acabou, esgotou todos os recursos. Beleza? Então, fique atento com isso, é considerado coisa julgada. O artigo 1º ao artigo 6º, sem dúvida nenhuma, é o mais cobrado em prova, e o artigo 15. Só que a gente vai prosseguir. Vamos ver o 7, o 8º, e aí vai. Fechou? Como a lei é bem aleatória, a lei aqui é bem aleatória, nós vamos entrar agora em situações que envolvem casamento de estrangeiros e etc e tal, e como é que faz essa aplicação. Então, a partir de agora, vamos entrar aqui no outra etapa da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Beleza? Então, fica atento aí. Vamos embora para cima. Vamos lá. Vamos lá então, ó. Artigo 7º na sua tela, que fala o seguinte, ó. A lei do país que domiciliada a pessoa, a lei do país em que domiciliada a pessoa, determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade, os direitos de família. Então aqui é o seguinte, velho, o local onde você é domiciliado, onde você tem domicílio, é o local que vai determinar as regras do começo o começo e o fim da personalidade. O que é o começo e o fim da personalidade? É o começo e o fim da vida, brother. Quem é considerado vida? Tem vários conceitos. A gente vai ficar entrando nisso aqui, porque senão é uma matéria lá de direito civil, a gente fica louco. Mas onde o cara é domiciliado que determina o início e o fim da vida, da personalidade. Tem gente, por exemplo, que tem países que aceita a eutanásia, que é o cara falar assim, ele vai lá, tá na situação de estado vegetativo, né, no hospital, aquela coisa toda, e ele pede para desligar os aparelhos. No Brasil isso não é permitido. Entendeu? Então, quem vai regular essas questões é o país onde aquela pessoa está domiciliada. Também, inclusive, o nome. Como é que vai ser seu nome? Você vai levar o nome do seu pai, da sua mãe, junto com você? Ou é só um sobrenome, é 2, 3 sobrenomes? Como é que é isso? Então, quem define isso é o país onde a pessoa está domiciliada. E também os direitos ali de família, né? Que aí liga também questões de sucessão, de herança e etc e tal. Parágrafo 1º. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração. Preste atenção. Se o casamento ele for realizado no Brasil, será aplicada a lei brasileira. Isso é óbvio. Inclusive, aqui leva em conta o quê? Ó, quando fala quantos impedimentos, o que é isso? Por exemplo, no Brasil é proibido o cara casar se ele já é casado. Isso é proibido. Ele pode até casar 2, 3, 4, 5 vezes, desde que ele casa, se divorcia, né, separa, faz o divórcio ali, aí tem que ser o divórcio formal mesmo, no cartório, etc e tal, para que ele possa casar novamente. Ele não pode casar com ali um casamento em aberto, a formalidade ali do casamento em aberto. Pode até estar separado de casa e tudo mais, mas o documento tem que estar separado, entendeu? Então todas as regras aqui sobre celebração, sobre o casamento e etc e tal, se o casamento é realizado no Brasil, a gente segue a lei brasileira. É óbvio a gente pensar assim. Parágrafo 2º. O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares dos países de ambos os nubentes. Como assim, gente? Aqui nós estamos falando da situação que o cara é estrangeiro e vai casar no Brasil. O cara é estrangeiro e vai casar no Brasil.
Ele pode casar por exemplo, na embaixada daquele país. O cara é americano. Não, eu quero casar na embaixada americana. Ele pode casar? Pode, ué. Não tem problema. O casamento estrangeiros poderá celebrar perante autoridades diplomáticas ou consulares dos países de ambos os nubentes. Não tem problema nenhum. Então é isso que está falando aqui. Fechou? Vamos prosseguir. Parágrafo 3º. Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal. O que é isso? Invalidade do matrimônio. Eu quero invalidar, eu quero né, desfazer aquele matrimônio ali. Qual a regra? Qual a lei? O que eu vou utilizar aqui, né? Então, o que esse parágrafo fala, velho? Aqui a situação é a seguinte. Os dois têm domicílios diversos. Um mora na Noruega, outro mora nos Estados Unidos. Vem aqui pro Brasil casar. O domicílio deles são diversos. Noruega e Estados Unidos. Qual eu vou levar em base em o quê? Eu vou levar o que eu vou levar em conta aqui na hora de fazer para invalidar aqui o matrimônio, eu vou levar em conta a lei do primeiro domicílio conjugal. O que é isso? Qual é o local aonde eles ali se tornaram um casal, né? Se juntaram ali, começaram a morar juntos, enfim. Ah, é o Brasil, então eu vou utilizar aqui o Brasil. Então é isso que está falando. Beleza? Inclusive eu coloquei até um exemplo aí para vocês, ó. Comentário, né? Esse parágrafo aí está da situação em que os noivos nubentes têm domicílios diferentes no momento do casamento. Nesse caso, qualquer questão sobre invalidade do casamento será regida pela lei do primeiro domicílio conjugal. Ou seja, o local onde o casal fixar a residência juntos. Então, o local onde fixar a residência junto, o primeiro local que fixar a residência juntos, esse é o local aí que vai levar em conta, tá? É isso que está trazendo aqui. Parágrafo 4º. O regime de bens legal ou convencional obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio. E se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal. Aqui é a mesma história. Aqui está falando agora sobre o regime de bens, sobre os bens desse casal. Um mora na Noruega, outro mora nos Estados Unidos. Vieram casar aqui no Brasil. Não sei por quê, qual o motivo é. Ela é muito aleatória, essa lei. Aleatória demais. Eu vou levar em conta o quê? Beleza? Qual o regime de bens? Eu vou levar em conta que regra? Aqui fala que obedece à lei dos países em que tiverem os nubentes domicílio. Só que se eles forem diversos, os domicílios forem diversos, eu vou levar em conta a lei do primeiro domicílio conjugal, onde os dois moraram juntos. O primeiro domicílio onde os dois moraram juntos. Qual que é? Então, se houver divergência. Se ambos são dos Estados Unidos, tem domicílio nos Estados Unidos, não é que se falar, eu vou aplicar a lei dos Estados Unidos para o regime de bens. Beleza? Então é isso que está falando aqui. Parágrafo 5º. O estrangeiro casado que se naturalizar brasileiro pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato da entrega do decreto de naturalização, se apostile ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitando os direitos de terceiros e dada a essa adoção os competentes registros. Então o cara é estrangeiro, casou aqui no Brasil. Só que o seguinte, ele se naturaliza brasileiro, estrangeiro casado, ele já é casado, que se naturalizou brasileiro, ele pode, mediante expressa anuência do seu cônjuge, ou seja, a pessoa que ele casou. Então, o cara é casado, tem o pai lá, né? O cara é casado, beleza. Aí ele casou aqui, tudo certinho. Ele conseguiu a nacionalidade brasileira. Bacana? Ele pode requerer ao governo brasileiro, com a anuência do seu cônjuge, ou seja, o seu parceiro ou sua parceira, no ato da entrega do decreto da naturalização, que se apostile, ou seja, coloque lá no certidão de casamento dele a comunhão parcial de bens, respeitando os direitos de terceiros e a dação e essa adoção competente do registro. Entendeu? Então, é isso que está falando. Parágrafo 6º. O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de 1 ano da data da sentença. Guarda isso. A regra aqui é:
o divórcio realizado no estrangeiro, de um ou ambos, não precisa ser dois brasileiros não, de um ou ambos os cônjuges sejam brasileiros, só será reconhecido aqui no Brasil depois de 1 ano da data da sentença. Gente, é o seguinte, não pode no Brasil o cara casar já sendo casado, entendeu? É proibido. Isso não pode, isso é proibido. Aí o cara casa lá nos Estados Unidos, casa no estrangeiro. O Brasil, ele reconhece esse casamento lá, tá? Tem um reconhecimento desse casamento lá. Então tem acordo, convenção e tal. Então tem reconhecimento desse casamento. Então, se o cara divorciar lá, aí tem um prazo. Só será reconhecido no Brasil depois de 1 ano da data da sentença que determinou ali o divórcio. Só tem exceção. Salvo se houver sido antecedido de separação judicial por igual prazo, caso em que a homologação produzirá efeito imediato, obedecidas as condições estabelecidas para a eficácia da sentença estrangeira no país, e o Superior Tribunal de Justiça, na forma de seu regimento interno, poderá reexaminar a requerimento do interessado decisão já proferidas em pedido de homologação de sentenças estrangeiras de divórcio brasileiros, a fim de que passam a produzir todos os efeitos legais. Aqui está falando o seguinte, velho, o cara foi um divórcio judicial, e esse divórcio judicial durou anos, sei lá, durou 2 anos. Como já passou o prazo, aqui fala, houve sido antecedido de separação judicial por igual prazo, ou seja, o cara ficou mais de 1 ano lá na justiça brigando por esse divórcio. Nesse caso, esse prazo já foi. Então, no momento da homologação ali da sentença, já é reconhecido ali o divórcio desse cara, beleza? É isso que está falando. Salvo no caso de abandono, o domicílio do chefe da família estende-se ao outro cônjuge e aos filhos não emancipados, e do tutor, curator, aos incapazes sobre a sua guarda. Essa lei, gente, é uma lei até um pouco mais antiga, e ela vai trazer alguns termos que hoje a gente não utiliza mais. Mas não quer dizer que ela não esteja mais vigente, né? Tá aí vigorando, não foi revogada, continua normal, ok. Mas muita coisa hoje, na prática mesmo, não se aplica mais. Aqui fala de um conceito sobre chefe da família. Chefe da família não necessariamente é o homem. Chefe da família aqui é quem ali provém a casa, traz ali o sustento da casa, é quem mantém a casa, entendeu? Então, o provedor da casa, né? Então, o provedor da casa é considerado chefe da família. Geralmente é a figura masculina, né? Geralmente é a figura masculina, mas pode ser também a figura feminina, né? Principalmente hoje, na estrutura familiar que nós temos. E aí, aqui fala que estende-se a outro cônjuge e aos filhos não emancipados o do tutor curador aos incapazes da sua guarda. Então, o domicílio do chefe da família é o domicílio dos demais membros da família. Entendeu? O domicílio do chefe da família é o domicílio dos demais membros da família. Então, o local onde está domiciliado o chefe da família é o domicílio dos demais membros da família, salvo no caso de abandono. Se houver abandono daquele chefe da família, aí eu vou reconhecer o domicílio de cada um dos outros membros da família. Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar da sua residência ou naquela em que se encontre. O local da sua residência vai ser considerado ali o seu domicílio, beleza? Para qualificar os bens e regular as relações entre concernentes, aplica-se a lei do país em que estiverem situados. Aqui a gente vai falar agora sobre bens, já mudou. Finalizamos casamento, vou falar agora sobre bens. E muitos aqui a gente fala muito bem sobre situados no estrangeiro, tá? Então, ficar atento a esse ponto aí. Então, para qualificar os bens, regula as relações a eles concernentes, aplica-se a lei do país em que estiverem situados. Então, os bens, as regras de bens, você tem uma casa, você tem um carro, qual regra que eu vou aplicar? É o Brasil? Não. Eu vou aplicar a regra que aquele bem está situado. Se esse bem está situado nos Estados Unidos, eu vou aplicar a regra
dos Estados Unidos. Se esse carro está situado no Brasil, vou aplicar as regras do Brasil. Se essa casa está situada nos Estados Unidos, vou aplicar a regra dos Estados Unidos. Isso é óbvio, beleza? Então é assim que você tem que pensar. Só que aí nós temos algumas situações peculiares. Vamos lá, parágrafo 1º. Aplica-se a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer, móveis, né? O cara consegue carregar consigo, carro e etc., ou se destinarem a transporte para outros lugares. Vamos lá. Aplica-se a lei do país em que for domiciliado o proprietário quando os bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. Cara, o cara tá vindo de carro dos Estados Unidos para o Brasil. A intenção dele não é morar no Brasil, não é ter um domicílio no Brasil. O domicílio dele é nos Estados Unidos. No caso, eu vou aplicar a lei do domicílio, que é a lei dos Estados Unidos. Beleza? Às vezes ele está aqui, por exemplo, só de passagem para o Brasil. Ele vai para outro país, vai para a Argentina. Ok. A gente vai aplicar a lei do domicílio do proprietário daquele bem. O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa em cuja posse se encontra a coisa apenhorada. Apenhada, perdão. Então, o penhor regula-se pela lei do domicílio. O que é isso, penhor? A gente fala penhora de bem, é transformar, aquele bem vai para leilão para transformar em dinheiro. Qual a questão de penhora? Qual lei que eu vou utilizar? A lei do domicílio. Perceba o seguinte, velho. Aqui tudo é, basicamente, que observe a lei do domicílio. Lei do domicílio. Quando a gente fala lá de casamento, bizu para vocês. A lei lá, quando a gente fala do casamento, sempre a gente pensa no quê? Lei do domicílio. Se o domicílio se os domicílios são diversos, o que a gente aplica? A lei do domicílio conjugal. Esse é o bizu. Se tocou na dúvida na sua prova, pô, lei do domicílio. Bacana? Então, perceba que sempre a lei vai falar sobre isso aí. O artigo 9º. Para qualificar e reger as obrigações, aplica-se a lei do país em que se constituírem. Então, o cara constituiu ali alguma obrigação, no país que ele constituiu aquela obrigação, que a gente vai aplicar a lei daquele país. São situações óbvias. Bem tranquilo aqui. Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil, dependendo da forma essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira. Quanto aos requisitos extrínsecos ficou feio pra caramba, né, velho? Do ato. Então, destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil, depende da forma essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira, quando os requisitos extrínsecos do ato ali, né, for aplicados. Então, no caso aqui uma obrigação que tem que ser executada no Brasil, a obrigação tem que ser executada no Brasil, será observada as peculiaridades da lei estrangeira. Então, eu vou aplicar a lei brasileira, óbvio, mas eu vou analisar também as peculiaridades da lei estrangeira ali, se for necessário para a aplicação daquele ato. Parágrafo 2º. Obrigação resultante de contrato reputa-se constituída no lugar em que reside o proponente. É quem propõe ali a realização daquele contrato. Então, a obrigação de um contrato, eu vou levar em conta a residência do proponente. A sucessão por morte ou ausência obedece à lei do país em que é domiciliado o defunto, ó, pra você ver aí, ó, ou desaparecido, qualquer que seja a natureza da situação dos bens. Aqui pra você ver como é que é tão arcaica, né? Coloca a palavra defunto, né? O que acontece? Cara, sucessão é o seguinte, é transferir esse bem para herdeiro, para os filhos, para a esposa, esposo, quem é que tem que suceder ele. Então, a sucessão por morte ou por ausência, né, o cara pode ser considerado desaparecido, e aí pode situações excepcionais que admite a sucessão, o cara desapareceu por um determinado período de tempo, esse cara é considerado desaparecido aí, legalmente falando, pode ser declarada ali a sua morte, né, pelo menos judicialmente falando, para que os seus bens sejam ali passados em adiante. Então a gente vai levar em conta o quê? A lei do país em que o cara é domiciliado.
beleza? A lei que o cara é domiciliado. A sucessão de bens estrangeiros situados no Brasil será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge, dos filhos brasileiros ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. Gente, aqui tá lá igual na Constituição Federal. A lógica é, a regra é, eu aplico a lei brasileira. Eu aplico a lei brasileira. Só que se a lei estrangeira for mais favorável, se a lei estrangeira for mais favorável aos herdeiros, eu vou aplicar a lei estrangeira e não a lei brasileira. É isso que eu vou analisar. A regra, eu aplico a lei brasileira. Então, os bens situados estrangeiros que estão situados no Brasil, eu aplico a lei brasileira. Mas, se a lei estrangeira for mais favorável, eu aplico a lei estrangeira. A lei do domicílio do herdeiro ou do legatário regula a capacidade para suceder. Artigo 11. As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, a gente, a aula é completa, é meio chata pra caralho, eu sei, mas é completa, a gente vai ler artigo por artigo, é mais aleatória, é a lei mais aleatória. A gente tá tendo outros assuntos agora, falar sobre organizações, já tá chegando no final, beleza? Já tá chegando no final, tá na metade, na verdade, tá na metade, tá pra metade pro final. Então, presta atenção, segura firme aí, vamos prosseguir, limite completa com vocês hoje aqui. Mas já te falei, artigo 1º ao 6º, pronto, e artigo 15. Vamos chegar nele lá ainda. Vamos lá? As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem. Então aqui é o seguinte, se o cara cria uma sociedade ou uma fundação, vou obedecer à lei no qual eu criei aquela sociedade ou fundação. Óbvio, não tem segredo. Não poderá, entretanto, ter no Brasil filiais, agências ou estabelecimentos antes de serem, preste atenção, antes de serem usados constitutivos aprovados pelo governo brasileiro, ficando sujeito à lei brasileira. Aqui está falando mais de estrangeiros, né? Então, uma empresa estrangeira, né? Uma fundação, uma sociedade estrangeira que quer montar uma filial aqui no Brasil, tem que ter a aprovação do governo brasileiro. Não pode montar sem autorização do governo brasileiro. Parágrafo 2º. Os governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza, que elas tenham constituído, dirijam ou hajam investido de fundações públicas, não poderá adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação. Pessoal, é o seguinte, um governo estrangeiro, para ele não pode no Brasil comprar imóveis, tá? Por exemplo, o cara faz vamos pensar aqui, ó, o governo estrangeiro vem para o Brasil e monta uma fundação aí. Aqui tá falando de governo, né? Não de pessoa estrangeira, governo. Então, o governo estrangeiro monta uma fundação aqui no Brasil. Beleza. Pode montar? Pode montar, desde que seja autorizado pelo governo brasileiro. Porém, eles não podem, é proibido a compra de bens. Então, esses caras não podem comprar bens aqui no Brasil. Então, os caras querem comprar, por exemplo, uma casa, um imóvel. Não pode. Beleza? Aqui nós estamos falando bens imóveis, né? Deixando bem claro. Bens imóveis, não é carro nem nada, bens imóveis. Então, é isso. E também não pode comprar também aquele bem que está suscetível à desapropriação, que vai ser desapropriada. Também não pode. Os governos estrangeiros podem adquirir a propriedade dos prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos ou dos agentes consulares. Então, o governo estrangeiro pode adquirir um prédio que vai ser destinado à sua embaixada, ao seu consulado. Isso aí é permitido. É competente a autoridade judiciária brasileira, quando for o réu domiciliado no Brasil, aqui tiver sido cumprida a obrigação. Agora vamos lá, vamos entrar na parte aqui que também volta e meia cobra em prova, beleza? Compete à autoridade judiciária brasileira, quando for réu domiciliado no Brasil, aqui tiver que ser cumprida a obrigação. Então, se o cara, o réu, né? O réu é o cara que está sendo ali acusado de um crime, enfim. Se ele é domiciliado no Brasil, compete à autoridade brasileira cumprir aquela obrigação.
beleza? De executar a pena e etc e tal. Parágrafo 1º. As autoridades, a autoridade, né, judiciária brasileira compete reconhecer ações relativas a imóveis situados no Brasil. Então, se há ações estrangeiras, né? Se há ações estrangeiras situadas no Brasil, ok, a autoridade brasileira deve aí reconhecer essas ações. Vamos lá, vamos agora para o artigo 13 aqui, ó. O artigo 13 fala assim, ó: a prova dos fatos ocorridos em países estrangeiros rege-se pela lei que nele vigorar. Quanto ao ônus, aos meios de produzir-se, não admitindo-se aos tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconhece. É o seguinte, velho. A prova dos fatos, aqui tá falando de prova de um crime, por exemplo, né? Ocorridos em país estrangeiro, rege pela lei e que nele vigorar, ou seja, se rege as leis do estrangeiro. Então, uma prova que está lá no país, nos Estados Unidos, eu vou seguir as regras de coletar aquelas provas ali de acordo com os Estados Unidos. Ok. Só que fala, não admitir nos tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. Se aquela prova não está de acordo com a lei brasileira, não vai ser admitida. É isso que tem que guardar para sua prova. Se a prova não é admitida pela lei brasileira, essa prova não vai ser aceita aqui no Brasil, beleza? O artigo 15 cobra muito em prova, então merece muito destaque aqui de vocês, tá? Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro, que reúna os seguintes requisitos. Gente, esses requisitos aqui, inclusive, a gente pode levar aqui em conta o caso do Robinho. O Robinho foi condenado na Itália por estupro, e aí o Brasil, ele estava aqui no Brasil, né? Ele não pode ser extraditado, porque ele é brasileiro nato, ou seja, não podia ir lá não podia mandar ele lá para a Itália para ele cumprir pena lá, porque ele é brasileiro. Então o que eles fizeram? Eles homologaram a pena do Robinho aqui no Brasil. Com base em que lei? Na LIMBT, ó. Artigo 15 aqui. Quais são os requisitos, então? Os requisitos são os seguintes. Primeiro, o crime, né, a pena, né, ou melhor dizendo, a sentença, né, a sentença que foi proferida lá tem que ser cida por um juiz competente. Terem sido as partes citadas ou haver legalmente verificada a revelia. Ter passado em julgado e estar revestido de formalidades necessárias para execução do lugar em que foi proferida. Está traduzida por intérprete autorizado e ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, estes são os requisitos de uma sentença proferida fora do Brasil, no estrangeiro, ser executada. Estamos falando de execução da pena. Executar a pena aqui no Brasil. Guarda esses requisitos aqui que são importantes, cobra muito em prova. Então, o juiz competente, o cara ter sido citado, analisar se não houve revelia, ter passado em julgado e estar revestido de todas as formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida, ou seja, seguir todas proferida lá na Itália, por exemplo, né, no caso do Robinho. Então, segue todas as regras ali da Itália, segue, tudo certinho, tá. Então, é isso aí. E aqui, gente, STF. Apesar que o Robinho, né, que decidiu lá, ou a situação dele foi o STJ, por uma outra norma, mas guarda aqui para sua prova que é STF. Não vamos entrar nessa discussão se é STJ ou STF. Aqui para nós é STF. Fechou? Então você coloca aí STF. Tem que ser homologado pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Beleza? Prosseguindo. Quando nos termos do artigo precedentes, se houver de aplicar a lei estrangeira, tem-se-á em vista a disposição desta, sem considerar-se qualquer remissão por ela feita a outra lei. Artigo 17. As leis, atos e sentenças de outros países, isso aqui é importante, bem como quaisquer declarações de vontade, não terá eficácia no Brasil quando ofender a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Então, uma lei estrangeira jamais pode ser aplicada no Brasil, a sentença estrangeira jamais pode ser aplicada no Brasil quando ela ofende a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Beleza? Então, os bons costumes estão ligados à moralidade da nossa sociedade. Então, qualquer coisa desse sentido não será aqui aceito. Artigo 18.
Tratando-se de brasileiros, são competentes as autoridades consulares brasileiras para ali celebrar o casamento e os mais atos de registro civil, de tabelionato, inclusive o registro de nascimento e de óbito dos filhos de brasileiro ou de brasileira nascido no país, sede no consulado. Então, tratando-se de brasileiros, são competentes as autoridades consulares brasileiras para celebrar casamento. Então, o cara está nos Estados Unidos, por exemplo, quer casar lá com um diplomata brasileiro, quer casar lá com um representante brasileiro. Pode ter um diplomata brasileiro lá celebrando o casamento dele. É isso que quer falar, registro civil, né? Então, é possível isso, tá? As autoridades consulares brasileiras também poderão celebrar a separação consensual, divórcio consensual de brasileiros, não havendo filhos menores ou incapazes do casal, observando os requisitos legais quanto aos prazos, né? Prazos, devendo constar a respectiva escritura pública, disposições relativas às inscrições de partilhas, bens comuns, pensões alimentícias, e ainda ao acordo quanto à retomada pelo cônjuge do seu nome solteiro e da manutenção do nome adotado quando se deu o casamento. Aqui está falando o seguinte, os consulares podem, né, os cônsules aí, eles podem realizar casamentos, beleza? Inclusive divórcios também, desde que não envolva aí menores, tá? Que não envolva menores. O parágrafo 2º fala que é indispensável a assistência. Estamos chegando ao fim, segura aí, irmão. É indispensável a assistência de advogado determinadamente constituído, que se dará mediante subscrição de petição juntamente com ambas as partes ou com apenas uma delas, caso a outra constitua advogado próprio, não se fazendo necessário que a assinatura do advogado conste na escritura pública. Estou falando que a pessoa pode ter advogado lá na hora e tal, tá bem tranquilo. 19. Reputa-se válido todos os atos indicados no artigo anterior e celebrados pelos consulares brasileiros, vigência do decreto tal, satisfaçam todas as condições e requisitos legais. No caso de celebração destes atos, estiver recusado pela autoridade consular, isso aqui, gente, está ligado a um decreto de 1942. Ele já não está mais aqui entre nós, esse decreto, tá? Então a gente precisa preocupar aqui com o artigo 19. Não é motivo de preocupação, porque isso aqui na prática não se aplica mais. Beleza? Apesar que está aqui ainda presente na lei. Artigo 20. Nas esferas administrativas, controlada e... Vamos lá. De novo. Nas esferas administrativas controladas e judicial, não se decidirá com base nos valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então, o juiz, na hora de decidir, seja na qualquer esfera que for, ele não vai levar em conta valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas aí as consequências práticas da decisão. Então, o juiz deve considerar ele não vai olhar só a lei em si, entendeu? Aí você está falando, a lei fala que é isso e pronto. Não, ele também tem que levar em conta as consequências que aquela decisão dele vai ter para a sociedade. É isso que está falando. A motivação demonstrará a necessidade de adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face de possíveis alternativas. A motivação aqui está falando a respeito do artigo anterior aqui, do artigo 20. Então, na hora que o juiz ele tomar uma decisão, né, na hora que ele for tomar uma decisão ali, não só o juiz, mas os administradores públicos de maneira geral, eles devem motivar os seus atos. Então, na motivação, deve demonstrar a necessidade, a adequação das medidas impostas, né, ou da invalidação de um ato, o contrato, ajuste. Então, a motivação é o pressuposto jurídico pelo qual aquela pessoa faz aquele ato. Então, deve demonstrar todos esses requisitos aqui. Artigo 21. A decisão que nas esferas administrativa, controladora e ou judicial decretar a invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso sua consequência jurídica e administrativa. Então, nas decisões, deve mostrar quais as consequências que terão aquelas decisões. Beleza? Gente, sendo sincero, não é cobrado em prova esses artigos. Artigo 21 esses artigos não são cobrados em prova. Como a minha meta é ver toda a lei, a gente vai abordar todas elas, tá? Artigo 22.
Na interpretação de normas sobre gestão pública, será considerados, né, no plural, os obstáculos e as dificuldades reais do gestor, as exigências da política pública e de seu cargo, sem prejuízo de direitos dos administrados. Então, a interpretação de normas aí sobre gestão pública, o cara vai levar em conta o quê? Os obstáculos, as dificuldades, né? Pelo amor de Deus, mano, não cai em prova não. Bora seguir. Em decisões sobre a regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem posto, limitado ou condicionado a ação do agente. Na aplicação de sanções, é importante, tá? O parágrafo 2º. Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza da gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública e as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Então, na hora de aplicar uma sanção, eu vou levar em conta a gravidade, eu vou levar em conta quem a lesão foi cometida, né? A infração foi cometida, perdão. Eu vou levar em conta se esse cara é reincidente, se ele não é. Então, tudo isso eu levo em conta. Acho que é óbvio a gente pensar assim, né? A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente, sem prejuízo dos interesses gerais. Então, o cara toma uma decisão administrativa, até judicial aqui, de uma norma de um conteúdo indeterminado, um conteúdo que não está claro ali, né? Que está falando que deverá aí prever regime de transição, né? Para o cara entender como deve ser a aplicação dessa norma. É basicamente isso que o artigo 23 está trazendo para a gente. Como eu falei, não são artigos que cobram em prova. Artigo 24. A revisão nas esferas administrativa, controladora e judicial quanto à validade do ato, contrato, ajuste, processo, normas administrativas, cuja produção já se houver contemplado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudanças posteriores de orientação geral, se declarem invalidadas as situações plenamente constituídas. Gente, isso aqui é o seguinte, quando você faz uma revisão na esfera administrativa, judicial e etc. Existe um procedimento. Existe uma norma de instrução, tá, para fazer as coisas lá. Aqui está falando o seguinte, se houver, né, aqui, falando o seguinte, que levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudanças posteriores de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Se na época, atrás, eu aplicava de um jeito, tinha uma orientação para eu aplicar de um jeito, se agora eu estou aplicando de outro, eu não vou invalidar a galera que aplicou de outro jeito lá atrás. É isso que está trazendo aqui pra gente. Beleza? Então eu não posso declarar aí inválidas situações plenamente já constituídas. Bacana? Vamos ver o 26 aqui, ó, que ele é importante. Beleza? Não é de parágrafo único, eu pulei, né? Considera-se as orientações gerais, as interpretações específicas, as interpretações e especificações contidas nos atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária e ainda as adotadas as práticas administrativas reiterada e de amplo conhecimento público. Então, considera-se orientações gerais. Então, existem as orientações de norma, gente. Orientações de normas é falar como que aquela norma deve ser aplicada na prática. Beleza? É isso. Existem orientações gerais que vai falar ali como que aquela norma deve ser aplicada em prática. Então, na hora de eu fazer uma orientação e tal, eu vou levar em conta a jurisprudência, vou levar em conta a jurisprudência judicial, administrativa, né? Obviamente majoritária, das práticas ali que devem ser adotadas. O artigo 26 fala que para eliminar irregularidades, incertezas jurídicas ou situações contenciosas, né, na aplicação de direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva, que é isso? Oitiva é você ouvir.
do órgão jurídico e, quando for o caso, após a realização de consulta pública e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial. Então, a gente pensar numa situação onde o cara, presta atenção, ó, para eliminar irregularidades, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação de direito público, inclusive em caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá ouvir órgão jurídico. Velho, há uma incerteza na aplicação daquela lei. Sou prefeito. Eu não tenho certeza clara sobre a aplicação de determinada lei. Eu posso ir lá no Ministério Público, por exemplo, e pedir orientações. MP, eu estou querendo fazer isso e isso no município. Será que eu posso? De acordo com essa lei aqui, parece que eu posso, mas eu não tenho tanta certeza. Você poderia me dar uma orientação? É isso que está falando, velho. Então, pode ter oitiva de órgãos públicos para entender, de fato, como deve ser aplicada aquela lei. O compromisso referido no capítulo anterior, né, desse artigo buscará a solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais e não poderá conferir desoneração permanente de dever de condicionamento de direito de reconhecimento de orientação geral. Deverá prever com clareza obrigações das partes, o prazo para de cumprimento das sanções aplicadas e em caso de cumprimento. Que no artigo anterior também estava falando o seguinte, sobre a questão de celebrar compromisso com os interessados, né? Então, numa situação que há uma irregularidade, pode ser firmado um compromisso. Então, os órgãos públicos cometeram irregularidade. Então, pode ser firmado com um compromisso com os órgãos públicos competentes aí. Nesses compromissos, tem que seguir esses requisitos. Buscar uma solução jurídica proporcional, equânime, eficiente. Não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecidos por orientação geral. Deverá prever com clareza as obrigações das partes, né? O que cada um tem que fazer, o prazo para poder cumprir. Existe muito também termo de ajuste e conduta, né? São coisas do tipo. A decisão do processo nas esferas administrativas, controladora e judicial poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais e injustos resultantes de processo ou conduta dos envolvidos. Vamos lá? Estamos chegando nos últimos artigos. Falta apenas 3, guerreiro. Vamos vencer. Vamos lá. A decisão sobre a compensação será motivada, ouvidas previamente as partes e seu cabimento, sua forma, se for o caso, seu valor. Para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado compromisso processual entre os envolvidos. Aqui, gente, está falando o seguinte, artigo 27. Eu li todo, mas agora vou explicar para você. Compensação, há um prejuízo para a administração pública, vamos pensar. E aí, poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes de processo ou conduta dos envolvidos. O cara vai lá, causa um prejuízo anormal para a administração pública. Ali pode haver um compromisso de compensação. Brother, você causou um prejuízo para nós aqui. Você vai ter que compensar esse prejuízo que você causou. Então pode ser feito um acordo para compensar esse prejuízo. Beleza? E aí vai seguir essas regras aqui. Artigo 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões e opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Então, o agente público é o quê? O servidor público. Então, o servidor público responderá pessoalmente por suas decisões, opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Se aquele agente público agir com dolo ou com erro grosseiro, seria ali uma culpa, né? Esse cara, ele vai responder por isso. Em qualquer órgão público ou poder, a edição de atos normativos por autoridade administrativa, salvo os de mera organização interna, poderá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico, no qual será considerada na decisão. É muito comum, na hora aqui está falando de edição de atos normativos, né? Mas, por exemplo,
quando vai se criar uma lei, é muito comum a Assembleia Legislativa abrir uma consulta pública para entender o que a galera acha sobre aquela lei. O que você acha sobre a liberação do aborto? Aí o pessoal vota, sim, contra, etc e tal. Mas aqui fala poderá ser precedida. Não é que deve ser precedida, é poderá. Então, não é obrigatório, é só uma sugestão, beleza? A convocação conterá a minuta do ato normativo e fixará o prazo das demais condições da consulta pública, observando normas legais, regulamentares específicas, se houver. Então, tá aí para você sobre consulta pública. E por último, rufa os tambores. É o seguinte: as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meios de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Então, a autoridade pública deve aí promover a aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas. Se você venceu até aqui, deixe o seu like, deixe aí o seu comentário aqui abaixo, aqui no final dessa aula, e espero ter ajudado você de alguma forma. Eu já falei no início, vou repetir. Artigo 1º ao 6º e artigo 15º, esses são os mais cobrados em prova. Um grande abraço, tamo juntos, aqui é Monstro, tudo nosso e nada deles. Fui!